Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com cerveja. Sou Daniel Dinslacken. Hoje eu respondo mais uma dúvida. Eu diria que é uma dúvida muito recorrente, talvez uma das principais. Eu recebi, estou olhando aqui. E até já respondi essa dúvida, eu vou confessar para vocês, mas eu vou responder de novo, vou falar de novo, porque tem muita gente entrando nova, que eu acho que sempre tem essa curiosidade. Algumas pessoas têm mandado muito isso para mim nos últimos dias, principalmente em função do workshop, que a gente está aqui em conjunto, né, esse desafio de 30 dias, fechando amanhã, é o último dia do desafio de 30 dias, e o nosso workshop também, que rolou durante toda essa semana. Hoje é o último dia do workshop. Aproveito para deixar um aviso aqui, um recado, para quem ainda não viu, se inscreveu no workshop, perdeu algum vídeo, tá no ar ainda hoje até meia-noite. Se não se inscreveu, aqui embaixo tem um link, corre lá, assiste, tem 3 vídeos muito bons, que eu considero, tem lá tudo, muito do que eu penso e do que eu acredito que você deve, né, se preocupar e se você quer fazer cerveja boa de verdade. Se você quer fazer cerveja só como hobby, se você pretende, ou se até já tem algum negócio voltado na cerveja, quer produções comerciais, não interessa se você vai começar ou se você já está há um tempo na corrida e na sua jornada, muitos dos conceitos que eu trago é muito do que serviu para mim, né, conseguir aí evoluir tanto na produção de cerveja como no negócio e tudo mais. E eu acho que é muito importante para quem quiser saber mais sobre isso também e ter sucesso, né, na vida, na carreira, no hobby, em tudo. Então tem muita informação bacana lá. E claro, muita coisa, muita sacada para quem quer produzir cerveja melhor. Mas aí, feito esse parênteses, a dúvida é a seguinte: Daniel, para quem está começando, qual é o melhor estilo para produzir? Então eu vou dar aqui algumas sugestões, na verdade, não existe um estilo melhor, mas existe, eu diria que assim, não é o estilo que você deve fazer, e sim os estilos que você não deve fazer. É mais ou menos essa pegada. Então, é muito comum para quem vai começar a produzir pensar, putz, qual cerveja que eu mais gosto, né? Então você vai querer fazer aquela que você mais gosta. Imagino que você, como cervejeiro, né, pelo menos bebedor de cerveja, se ainda não começou a fazer cerveja, consome bastante cerveja, tem um estilo preferido, está exatamente nesse ponto de começar a produzir, comprar os equipamentos, de repente atrás de um kit de receitas, ou mesmo ter uma receita, achar uma receita para isso, e você vai produzir a primeira vez. Pelo menos foi o que aconteceu comigo quando eu resolvi produzir. E eu pensei, qual a cerveja que eu gosto? Essa que eu vou fazer. E aí precisa ter um pouco de cautela, porque como o gosto é muito particular, precisa ver se você realmente gosta de algo que é mais fácil de fazer ou que é mais difícil. Tá? Então vamos pensar o seguinte, alguns pontos. Se você gosta de cerveja muito alcoólica, né, está acostumado, não, gosto das high gravity, talvez até seja um termo novo para algumas pessoas aqui, mas high gravity são as cervejas mais alcoólicas, né, que a gravidade inicial, a OG, são mais altas, consequentemente, né, depois da fermentação elas vão ser um pouco mais alcoólicas. Elas têm algumas particularidades em termos de produção, é mais difícil de acertar ela e ela realmente fica boa. Off flavors aparecem muito nesse tipo de cerveja. Então, se você gosta muito de cervejas alcoólicas, deixa para produzir quando você dominar melhor o processo, espera. Lagers, tem muita gente que fala, eu gosto de lager. Lager é mais difícil. Não deveria ser muito mais difícil, vamos dizer assim, porque não tem muito segredo, o processo é muito parecido. Se você tem controlador de temperatura, você vai fermentar em temperatura controlada, temperatura baixa, tende a dar tudo certo. Mas é muito comum a gente trabalhar com menores taxas de inóculo do que o que a gente deveria. Nas lagers isso aparece muito mais. Lagers são cervejas que, bem feitas, são muito limpas, não tem muito perfil, não tem difícil aparecer algum éster, um álcool superior, que é comum nas cervejas, principalmente para quem está começando, quando também não domina o processo. E como é um estilo que pede que a cerveja esteja muito limpa, qualquer errinho, qualquer deslize no processo, no uso de ingredientes, etc., vai aparecer na cerveja. Então a cerveja já não fica muito boa. Então, cervejas muito lupuladas também, se você botar uma alta carga de lúpulo, é provável no começo que você não saiba clarificar bem, que não consiga separar bem o lúpulo, fique muita coisa ali ainda, o lúpulo em si pode trazer um amargor um pouco desagradável, pode não ficar muito boa. Então eu iria para cervejas, sempre pense isso, né? Cervejas sempre mais comuns, mais fáceis de beber e principalmente que tem sabores, que tenham sabores, podem até ser complexas um pouco de sabores, mas sejam mais fáceis de tomar. Teor alcoólico, quanto mais baixo, menor. Por exemplo, no Cervejeiro Express, que é o treinamento que a gente tem, para quem nunca fez cerveja, conseguir produzir a primeira cerveja, ela tem um passo a passo para entender todo o processo, desde da aquisição de equipamentos, entender o perfil de equipamentos, comprar equipamentos, entender os ingredientes, entender os principais estilos, o processo de produção e produzir a cerveja. O passo a passo completo, lá também libero receita para o pessoal, e a receita é uma Session Pale Ale.
Tem uma Pale Ale, que é uma cerveja clássica, ela até tem um pouco mais de lúpulo, que seria do que o normal, vamos dizer assim, que eu indicaria. Tem dry hopping, que talvez para uma pessoa que não domina nada o processo, eu nem faria uma cerveja com dry hopping, mas lá o pessoal também já está acompanhando o conteúdo, já está aprendendo, já está dominando o processo, está entendendo como que é o processo. Eu incluo o dry hopping também para já aprender como usar a técnica em si. Mas eu diminuo o teor alcoólico, então eu diminuo o teor alcoólico, fica mais fácil. A fermentação é mais fácil com poucos ingredientes, fica mais difícil de aparecer álcools superiores, de acetil, ésteres. Um pouco de ésteres pode aparecer, mas tá ok para o estilo, então ela sai muito bem. Então muitos alunos estão começam com essa e se dão muito bem. Algumas belgas, como uma Blonde Ale, não as belgas que puxam muito álcool, mas uma Blonde Ale é um estilo interessante também. Se eu não tenho, por exemplo, como controlar a temperatura, já fica aqui uma outra dica, você vai precisar controlar a temperatura, não tem como produzir cerveja sem controlar a temperatura, vai ser muito complicado isso, né? Você poderia, vou começar, dependendo de onde está, e também temperaturas ambientes, na casa de 20, 25, 26 graus, em média, vamos dizer que você esteja assim. Hoje, alguns lugares o inverno ainda está baixo para algumas fermentações, mas em vários lugares funcionaria, por exemplo, uma Saison, uma cerveja que até em temperatura ambiente. Foi uma das primeiras cervejas que eu fiz que ficaram boas, que eu não tinha controlador de temperatura. No começo eu fiz as duas primeiras sem controlador, e realmente não tinha nem como pensar em tomar essas cervejas. Depois eu comecei a utilizar o controlador de temperatura, já começou a melhorar um pouquinho e para aquela coisa, tipo, tô com a minha geladeira tá cheia, quero produzir mais. No começo a gente está com vontade, quer produzir bastante. Eu não tinha espaço em geladeira, fui fazer uma Saison e de fato ficou muito boa, trabalhou muito bem em temperatura ambiente naquela época. Então é uma cerveja que até dá para fazer e fica legal. Mas é muito nesse pensamento, assim, sabe, de estilos que são mais tranquilos. Pensa, se você vai pegar uma receita pronta, que não tenham tantos processos, que sejam mais simples em termos de processo. E uma coisa que não tem muito como fugir, né? Você precisa dominar o processo de produção. Eu acho que são as duas frases que eu mais falo na vida, que talvez mais vocês tenham ouvido aqui no canal. Que é, não basta você apenas fazer cerveja, você tem que saber fazer uma cerveja excelente, ou seja, uma cerveja que você tem orgulho, né? Não, eu faço cerveja. Para quem não sabe, assim, tá completamente fora, e não é o caso de quem está assistindo esse vídeo, por exemplo, você poder falar que faz cerveja já é um glamour ou algo nessa linha, assim, você já se destaca, já se sente muito bem por poder dizer, eu sei fazer cerveja, eu faço cerveja. Só que para quem faz de fato, sabe que não adianta entregar uma cerveja ruim para as pessoas tomarem, que você vai se queimar. Então, quando o pessoal faz cerveja ruim, joga fora, não dá para ninguém, não toma. Então, não basta saber fazer, tem que fazer bem feito, né? Então, isso é fato. Por isso, né, tipo, toda a minha história à frente do Com Cerveja tá ancorada nisso, entendeu? Eu aprendi a fazer cerveja, eu sabia fazer cerveja, minha cerveja era ruim, eu pensei muito em desistir. A partir desse ponto, eu comecei a pensar o que as pessoas que eu conhecia, que estavam fazendo cervejas boas, estavam fazendo. Eu fui atrás disso, eu comecei a estudar muito, me capacitar muito, a ponto de virar a chave e entender que, pelo meu potencial, eu podia transformar isso também num negócio. Esse negócio trouxe parte dele, né, como uma estratégia de entrega de conteúdo, que é o que vocês estão fazendo parte hoje no YouTube. Então, tudo isso, todos os meus treinamentos, mais de 10 treinamentos diferentes que eu tenho, são pensando sempre em melhorar a qualidade da sua cerveja. Cada sacada, cada vídeo que eu gravo, que eu coloco aqui no YouTube, é pensando em você melhorar a qualidade da sua cerveja. Então eu falo muito isso. Esse é o primeiro, né? Fala muito. E o segundo é que como que você consegue isso? Como que você faz cerveja muito bem feita? O primeiro passo tem vários detalhes, né? Tem várias coisas mais complexas e minúcias, alguns treinamentos que eu falo dessas minúcias, alguns vídeos aqui que eu posso estar falando disso, mas o grande, né? O básico, o mais completo é você precisa dominar o processo de produção. Quando você dominar o processo de produção, você vai conseguir fazer cerveja bem feito, você vai ter prazer de produzir cerveja, você vai se divertir enquanto produz cerveja, você vai ter orgulho de falar para as pessoas que produz cerveja, então você realmente vai se sentir realizado como cervejeiro. Basicamente é isso. E você só vai se conseguir se sentir dessa forma, se sentir bem, quando você domina o processo de produção. Então o foco, para quem está começando, foca em conseguir dominar o processo de produção. Eu posso ajudar de várias formas, com 390 vídeos que tem aqui no YouTube, com várias sacadas de várias etapas do processo, de coisas específicas que talvez você tenha dificuldade, tem aqui. Existem também outros canais, enfim, que você tem. Tenho vários treinamentos, dentre eles a gente tem treinamento específico para quem está começando,
ou que quer começar. E a gente tem o Eu Cervejeiro, que eu vou fazer um parênteses aqui para falar dele só para fechar esse vídeo, que esse era o assunto, que a gente está abrindo inscrições amanhã. Então quem participou do workshop está sabendo, quem de repente não participou do workshop cervejeiro não sabe, mas de tempos em tempos a gente abre vagas, né, turmas novas para o programa cervejeiro. É o nosso treinamento mais completo, a gente ajuda desde quem não sabe fazer cerveja até quem já está fazendo, mas precisa dominar o processo de produção para conseguir fazer as cervejas excelentes. Ele é um treinamento completo, eu falo que é um treinamento e é um programa porque ele não é só um curso. Tem lá muito conteúdo, sim, muito conteúdo, é muito denso, não existe nenhum treinamento online no Brasil que tenha mais conteúdo que o cervejeiro, mas o foco ainda é além do conteúdo. Como eu falo no workshop, nos 3 vídeos, os 3 pilares do cervejeiro, tem muito conteúdo, porque ela tem muito conhecimento para vocês, mas também tem um acompanhamento da gente, você participa de grupos de alunos. É um pouco diferente de grupos de WhatsApp, que eu sei que tem muita gente aqui que participa de grupos de WhatsApp, mas principalmente porque tem um grupo que é monitorado por mim, vamos dizer assim, e o acompanhamento de perto, tirando dúvidas e ajudando todo mundo que precisa desse empurrão, ou às vezes de uma segurança para conseguir dominar isso e seguir em frente. Se você tem interesse em pegar esse atalho, tem muita coisa para estudar, de fato, para conseguir dominar esse processo, e lá, né, no Eu Cervejeiro, esse atendimento dos alunos é tudo que eu tenho, né, tudo que eu tenho para trazer para os alunos como uma forma de resumo, você ter as informações, né, tudo que eu passei, que eu já estudei, para você ter isso como se fosse um atalho mesmo, né, não gastar tanto tempo para precisar saber, não sofrer tudo que eu sofri no começo, você consegue já com esse resumo de informações, com essas informações mais condensadas e focadas, ter mais acesso a eles, como escolher os equipamentos, se ainda não começou, como produzir, todas as etapas de processos em detalhes, enfim, tem muita coisa, não vou nem me alongar aqui, quem tiver interesse, amanhã a gente vai abrir inscrições. A gente sempre, né, deixa um prazo de uma semana, de segunda a sexta de inscrições. A gente nunca ficou com as inscrições abertas até sexta. As turmas sempre fecham, às vezes na quarta, às vezes na quinta. Na última vez a gente ficou 10 horas apenas, menos de 10 horas na verdade, com inscrições abertas e fechou, porque de fato a turma lotou. E acontece muito isso, quando a gente faz esse evento, quando a gente mostra para as pessoas o potencial que tem, a gente mais de 1000 alunos, todos os alunos que a gente tem tendo sucesso, muita gente fazendo cerveja boa, cervejeiro do ano, vencedor em concurso, porque de fato eles entendem o que eu levo. Né? Dominar o processo, estudar, se capacitar, interagir entre eles e o resultado é certo. Tá? Então se é isso que você quer, amanhã fica ligado, de manhã a gente abre as inscrições, geralmente é uma loucura, mas eu tô aqui ainda, amanhã eu ainda volto pra gente gravar o último vídeo dessa nossa série de 30 dias, no mais, agradeço para quem tá nessa jornada junto, e amanhã a gente tá de volta com mais uma sacada. Valeu, um abraço!